Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco esta noite, amém? Eu quero agradecer por todos os recados carinhosos que eu recebi hoje, por ocasião dos meus 3 anos de ministério aqui na igreja. E quero dizer que os irmãos alegraram muito o meu dia. Obrigado. Quero agradecer a Deus também, que está comigo ao longo de todos esses 3 anos. Aqui na plenitude são 3 anos, mas ao todo já são 10 anos de jornada ministerial. E em todos esses anos, Deus esteve sempre ao meu lado, nunca me desamparou, me sustentando e me usando como instrumento em suas mãos. Eu digo aos irmãos que é difícil, é desafiadora a vida ministerial. Mas ao mesmo tempo que é desafiadora, é muito prazeroso você obedecer ao chamado de Deus, cumprir a vontade de Deus. E eu tenho plena certeza para o que Ele me chamou. Então, hoje eu recebi essa incumbência de trazer a mensagem essa noite. E vamos então juntos refletir a respeito daquilo que Deus tem a nos falar através da sua palavra. E para isso eu peço então que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. E nós vamos ler dos versos de 1 a 17. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17. E a palavra de Deus nos diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Amém? Paulo, ao escrever esse texto que nós acabamos de ler, está tratando aqui da nossa nova vida em Cristo. E quando ele inicia esse capítulo 3, ele vai tratar das evidências de uma verdadeira conversão. E um dos indicativos que nos levam a crer que alguém é de fato convertido é o fato dessa pessoa pensar, é o fato dessa pessoa almejar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Veja o que diz o versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte aqui, que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Que Cristo é o ponto de referência para o qual tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu faço deve convergir. Então, a minha maior busca, o meu maior interesse nesta vida, não está aqui nesse mundo, mas está na pessoa de Cristo.
E quando ele diz assim, buscai as coisas lá do alto, ele está repetindo aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. E o que foi que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa busca diária, essa busca constante pelas coisas do alto, pelas coisas do céu, é o que vai caracterizar alguém que de fato crê que Cristo é suficiente. Alguém que crê que de fato Cristo deve ter a primazia em todas as coisas. E aqui no versículo 2 ele diz assim, pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui na terra. A minha mente, as minhas convicções, os meus pensamentos devem ser cristocêntricos. Ou seja, Cristo deve dominar o centro da minha vida. E é daí que vai partir todas as decisões importantes que eu devo tomar na minha vida. Então, meu irmão, se você quer saber se alguém é de fato convertido, pergunte a ele, onde está seu coração? Não foi assim que Jesus nos ensinou? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque uma pessoa que não é convertida, ela não pensa no céu, ela não almeja o céu, seu coração não pulsa pelas coisas do alto, não é verdade? E se você quer saber se você teve uma experiência real, verdadeira, genuína de conversão, então pergunte ao seu próprio coração, onde está o seu prazer? O que te empolga? O que faz os teus olhos brilharem? Onde é que está a tua pátria? Onde é que está as tuas ambições? Por onde você tem direcionado constantemente os teus pensamentos? O que faz mover o mais profundo íntimo do teu ser? Será que o que te move são as paixões, são os prazeres, são as conquistas, são as realizações, as riquezas aqui desta terra? Aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero? Ou o que te move é aquilo que é eterno? No versículo 5, Paulo vai dizer assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E mais um indicativo para você, que nos leva a crer que alguém é de fato convertido, é quando essa pessoa mortifica dia após dia na sua natureza terrena. Então, quando você é convertido, a sua natureza carnal, a sua natureza terrena deixa de existir. É isso? Não é assim, né? Não é tão simples assim. Você recebe uma nova natureza, mas a sua velha natureza continua ali. É por isso que diariamente, constantemente, continuamente, dentro de você, você enfrenta uma guerra, uma batalha da carne contra o espírito. É uma guerra diária, é uma luta constante. Então, o que é fazer morrer a nossa natureza terrena? Você, por acaso, tem o poder de chegar hoje e dizer assim, a partir de hoje eu nunca mais vou pecar. Você pode tomar essa decisão? Você até pode tomar a decisão, mas não vai obter êxito, não é verdade? Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz lá em 1 João, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E não é somente mentiroso, mas faz Deus de mentiroso e está enganando a si mesmo. Então, à medida em que você vai se aproximando de Deus, mais consciência, mais percepção de pecado você tem. Mais você reconhece o quão indigno, quão miserável pecador você é, necessitado da graça, do favor, da misericórdia de Deus. E quanto mais distante você está de Deus, menos percepção de pecado você tem. Mas quando você se aproxima de Deus, quando você estabelece esse relacionamento de intimidade com Ele, você vai dizendo não a esses aspectos da sua natureza terrena. Então, na medida em que você direciona os seus pensamentos ao céu, você vai pondo o freio aí no seu ímpeto carnal e sufocando a sua natureza terrena. E é possível você mortificar a sua natureza terrena. Mas sabe por que é possível? Por conta do que ele diz aqui no versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando ele diz assim, porque morrestes, ele está se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que ele está dizendo é, quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele também. Nós morremos para o pecado. E uma vez que você morreu para o pecado, você pode mortificar a sua natureza terrena dia após dia. Mas veja o que diz o versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, meu irmão, não basta você almejar mais as coisas do céu do que as coisas da terra.
Não basta você mortificar a sua natureza terrena dia após dia. Não basta. É preciso você se revestir de Cristo. Então você percebe que não basta dizer não ao pecado. Você precisa dizer sim à ação transformadora do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então veja que é possível você viver uma vida de santidade. Inclusive esse é o título da mensagem. É possível você viver uma vida de santidade. E sabe por que você pode ser santo? Porque você foi escolhido por Deus. Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Deus escolheu você. E Ele não escolheu você depois de observar suas virtudes. Ele não escolheu você por conta dos teus méritos. Ele escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo. É o que diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. E Deus escolheu você para que você fosse salvo, para que você fosse liberto da maldição. Deus escolheu você para que você fosse santo. Então é possível você viver uma vida de santidade, porque Deus escolheu e amou você desde toda a eternidade. Mas sabe por que você pode ser santo também? Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Você pode ser santo porque Deus separou você para ser propriedade exclusiva dEle. No momento em que você creu no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você foi separado por Deus, você foi feito santo. Deus te fez propriedade exclusiva dEle, você é dEle, é totalmente dEle. E a partir de então, você entra num processo contínuo, progressivo, de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Processo de santificação. Mas sabe por que você pode também viver uma vida de santidade? Porque você é amado por Deus. Veja novamente o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O Todo-Poderoso Deus, o Criador de tudo que existe, o mantenedor da vida, aquele que tem o controle do universo em suas mãos. Esse é o Deus que te amou e que te ama. Um Deus que te amou tanto, incondicionalmente, como diz lá em João 3,16, entregou seu único filho para morrer por você, para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse Deus te ama incondicionalmente, e por isso você pode ser santo. Mas sabe por que você pode ser santo também? Porque Deus perdoou você. Olha o que diz no versículo 13, finalzinho do versículo 13, ó. Assim como o Senhor vos perdoou. Meu irmão, não importa o quão grave, o quão terrível tenha sido o teu pecado, não importa quantas vezes você caiu, não importa o quão longe você tenha ido, o quão feio, o quão profundo você tenha caído, Deus é o Deus que perdoou você através do perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Amém? Tem um cântico que exemplifica muito bem isso daqui, que sempre falou muito ao meu coração. Diz assim, ó. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. Incondicional amor de Deus, pronto para pulsar junto ao meu coração. Aí depois ele diz assim, por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, pronto para pulsar junto ao meu coração. Eu não sei explicar. Esse cântico exemplifica muito bem isso. Deus te perdoou, Ele pagou a sua dívida e por isso você pode viver uma vida de santidade. Então veja que você é escolhido por Deus, você foi separado por Deus para ser propriedade exclusiva dEle, você é amado por Deus e você foi perdoado por Deus. Isso aqui é a base, é o alicerce que mantém você de pé nessa sua jornada de tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo, nessa sua caminhada de santificação. E é interessante a forma que Paulo utiliza aqui para nos fazer entender algumas verdades a respeito desse processo que todos nós cristãos passamos. Paulo diz assim, ó, no versículo 8, agora, porém, despojai-vos. Quando ele diz despojai-vos aqui, ele está se referindo à nossa vida passada, à nossa vida sem Cristo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, aqueles hábitos que você tinha, aquelas suas manias, aquelas suas reações, aquelas suas posturas, aquilo ali é como uma roupa suja, como uma roupa velha, que você precisa se despojar.
Mas não somente você precisa tirar essa roupa suja, essa roupa velha. Você precisa colocar uma roupa limpa e uma roupa nova. É o que diz aqui no versículo 12. Revesti-vos. E aí ele vai dizer quais são as virtudes que você precisa se revestir para ter uma vida de santidade. E ele diz aqui, no versículo 5, do 5 até o 11, o que você precisa abandonar para que você tenha essa vida de santidade. Lá em Efésios, capítulos 4, capítulo 5, tem uma lista bem mais extensa daquilo que você precisa se despojar. E no versículo 12 ele diz o que você tem que se revestir para ter uma vida de santidade. Agora o interessante é que santificação não tem somente a ver com a minha relação com Deus, mas tem muito mais a ver com a nossa relação uns com os outros. Sabia disso? Santificação é a forma como você trata seu pai, é a forma como você trata sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus funcionários na sua empresa, seus amigos, seus irmãos na igreja. Isso é santificação. Você pode dizer assim, eu sou um crente muito espiritual. Eu oro 5 horas por dia de joelho no milho. Eu faço jejum a semana inteira. Mas aí você é hostil com a sua esposa em casa. Você é áspero no trato dos seus funcionários. Você é grosseiro no trato com seus filhos. Santificação, meus irmãos, tem muito mais a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E para você ser santo, você precisa se revestir de algumas virtudes. E essas virtudes ele vai dizer quais são aqui no versículo 12. Leia comigo mais uma vez. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Quando ele diz ternos afetos de misericórdia, ele está se referindo a algo que acontece lá no fundo, lá no mais profundo íntimo do teu ser. É quando você olha com misericórdia para as pessoas, ao invés de olhar com dureza, ao invés de olhar com indiferença. É você ser misericordioso para com o seu irmão. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando você inclina o seu coração na miséria do outro. Quando o outro está sofrendo, quando o outro está ferido, o outro está machucado, o outro está necessitado. É aí que você sente lá no fundo, lá bem no fundo, o teu ser se mover em compaixão por essa pessoa. Então você quer ser santo, meu irmão? Você precisa se revestir de ternos afetos de misericórdia. Mas para viver uma vida de santidade, você precisa se revestir também de quê? De bondade, é o que diz o restante do verso 12. Bondade. Há um grande exemplo de bondade na Bíblia. E seu nome era Barnabé. E se você é como eu, você está se lembrando da música agora, do hino. Como é que diz? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Aí presta atenção o que diz agora. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Barnabé era um homem bom, não somente bom, mas piedoso, ou seja, todo mundo percebia que ele era um homem de Deus. Isso saía pelos seus poros. Barnabé era aquele tipo de pessoa que se aproximava dos outros e aí pensa assim, o que eu posso fazer pelo meu irmão? O que será que ele está precisando? Barnabé era esse tipo de gente, sabe? E ser bom é isso. Ser bom é você identificar a necessidade do teu irmão e tentar suprir essa necessidade. Ser bom é você se aproximar intencionalmente do teu irmão, não para obter vantagem com essa aproximação, não para sugar, não para explorar teu irmão, mas para dar, para se doar pelo teu irmão. Isso é ser bom. Então você quer ser santo? Você quer viver uma vida de santidade? Você precisa se revestir de bondade. Bondade é você querer suprir, querer ajudar, querer socorrer o teu irmão. Mas para ter uma vida de santidade também, você precisa se revestir de humildade. E humildade não é você dizer assim, eu sou o menor dentre todos, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou insignificante. Não, humildade não é isso. Até porque o nosso maior exemplo de humildade, que foi Jesus, deixou o seu lar na glória, veio a este mundo, se fez um servo, mas ele tinha plena convicção de que ele era o Filho do Deus vivo. Humildade não é isso. Sabe o que é humildade? É você se aproximar do teu irmão
considerando que o teu irmão está numa posição superior à tua. É você não olhar assim, ó, não olhar para o teu irmão de cima para baixo. É você não desprezar o seu irmão no seu coração. É você considerar mais os interesses do outro do que os teus próprios interesses. Isso é você ser humilde. E não dá para você conciliar, não tem como conjugar humildade com soberba, com arrogância, com altivez. Você quer ser santo, meu irmão? Então você precisa se revestir de humildade. Mas para viver uma vida de santidade, você precisa se revestir também de quê? De mansidão. E ser manso não é você ser fraco, não é você recuar diante das dificuldades da vida. Não, não é isso. Pensa no animal, no cavalo selvagem, que precisa ser domesticado para ele poder ter utilidade no trabalho. Ser manso é isso, é você ter força sob controle, é você ter poder sob domínio. E há um exemplo na Bíblia de um homem que era manso, seu nome era Moisés. E de fraco Moisés não tinha nada. Moisés foi, na verdade, muito corajoso, tendo que lidar com um homem extremamente difícil, que era o faraó, maior autoridade daquela época, um homem cujo coração era duro. Ele recebeu uma empreitada difícil da parte de Deus, de libertar o povo de Israel do Egito. Mas ele não recuou diante das dificuldades, das batalhas dessa empreitada. E ser manso é isso, é você ter força, é você ter domínio do seu poder e não usar esse poder para esmagar o outro, mas para ajudar, para levantar, para encorajar o outro. Isso é ser manso. Você quer ser santo? Então você precisa se revestir de humildade. Mas para ser santo, você precisa se revestir também de longanimidade. Eu falava sobre isso no último ensaio do coral. Quem é do coral está aqui vai lembrar disso. Sabe o que é longanimidade, meu irmão? A tradução para longanimidade aqui no grego é o seguinte: é ter paciência com pessoas difíceis, com pessoas complicadas. Sabia disso? Longanimidade é isso, é você ser paciente com pessoas difíceis, com pessoas complicadas. Sabe aquela pessoa que pega no teu pé, que te irrita, que te enerva? E ao invés de você reagir explodindo, perdendo a cabeça, né, se desesperando e xingando e brigando, querendo pagar na mesma moeda, não. Você reage pacientemente, controladamente. E agora, certamente, as esposas estão lembrando dos seus maridos, né? E os maridos estão lembrando das suas esposas, não é verdade? Porque casamento é isso mesmo. Casamento é uma ferramenta extraordinária usada por Deus para nos fazer ser santos, para nos fazer exercer longanimidade, meu irmão. Exatamente. Ser líder de ministério também, viu, meu irmão? A gente exerce muito a longanimidade. Então, você quer ser santo? Você precisa ser longânimo. Não dá para você ser santo e você ser uma pessoa briguenta, ser uma pessoa ranzinza o tempo todo, reagindo, explodindo o tempo todo com tudo, se irritando, se estressando. Não. Você quer ser santo? Seja longânimo. Mas veja só, para viver uma vida de santidade, você precisa também suportar o seu irmão. Olha o que diz o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Já que a gente está falando de pessoas difíceis, de pessoas complicadas, aí você pode pensar que suportar o seu irmão é aquela ideia assim: eu tenho que aguentar, eu tenho que aturar fulano de tal. É duro, viu? É difícil, viu? Fulano não é fácil, não. Mas não é essa a ideia que ele está dizendo aqui. Suportai-vos uns aos outros é você ser suporte para o seu irmão. É você oferecer o seu ombro para o seu irmão. É você pegar aquele irmão mais difícil, aquele irmão que pega no teu pé, e dizer assim: vem cá, meu irmão, vem cá, eu quero andar contigo. Eu quero te ajudar, eu quero te encorajar. Eu quero estar lado a lado contigo, quero ser uma bênção na tua vida. Isso é suportar o seu irmão. É você ser um esteio para o seu irmão, ser uma bênção na sua vida, levantá-lo, encorajá-lo. Você quer ser santo? Suporte seu irmão. Mas para viver uma vida de santidade, você também precisa perdoar o seu irmão. Olha o que diz o restante do versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente.
E o perdão, meus irmãos, perdão é uma questão de misericórdia. Porque ninguém merece o perdão. Se merecesse, não seria perdão, não é verdade? Perdão é quando alguém erra com você, quando o outro te machuca, quando o outro te fere. E aí, o outro pode agir de uma forma contrária àquilo que você estava esperando. E é aí que você tem que exercer perdão. Mas sabe por que você tem que perdoar? Olha o que diz o restante do versículo. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Meus irmãos, nós sempre teremos queixas uns dos outros. A gente não chegou no céu ainda, nós somos imperfeitos, então sempre vai haver queixas entre nós. Talvez você chegue para o seu irmão, fale alguma coisa que para você está tudo bem, mas para ele não. Você acabou magoando ele. E aí ele fica magoado, ressentido contigo, fica encolhido lá no canto dele, nutrindo um bocado de coisa ruim no coração por você, e você nem sabe. Porque nós erramos uns com os outros, nós frustramos uns aos outros, e sempre vamos fazer isso. Sempre, sempre, sempre. E é por isso que nós precisamos perdoar. Às vezes a gente faz isso inconscientemente, é verdade, mas muitas vezes a gente faz propositalmente, para ferir nosso irmão, porque nossa natureza é ruim mesmo. A gente é assim. E a gente precisa perdoar. Se você quer ser santo, você precisa perdoar seu irmão. Porque não existe uma igreja saudável sem perdão. Não existe um casamento saudável sem perdão. Não existe uma família saudável sem perdão. E sabe qual é a base para você perdoar seu irmão? É porque você já foi perdoado. Deus te perdoou. Olha o que diz no versículo, finalzinho, né, do versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus te perdoou, meu irmão. Aí você pode dizer assim, cara, é porque tu não sabe o que aconteceu comigo. Tu não passou o que eu passei. O que fulano fez comigo foi terrível, foi traumatizante. Ele acabou com minha vida. Ele foi muito longe comigo. Foi um pecado muito grave. Não dá para eu perdoar. Se tu estivesse no meu lugar, tu ia saber, tu também não ia conseguir perdoar. Agora imagina, se Deus chega para ti e diz assim, o que tu fizeste foi terrível. Você foi muito longe. Foi muito grave o teu pecado. Não tem como eu te perdoar, não. Imagina se Deus fizesse isso. Mas Deus não faz isso, não é verdade? Deus nos perdoa, apesar do que a gente fez. Não importa o quão grave, o quão terrível tenha sido o teu pecado, Ele te perdoou. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E lá em Hebreus diz que Ele não somente nos perdoou, mas o quê? Esqueceu. Ele perdoa e esquece. E você também precisa perdoar e esquecer. Aí você pode dizer assim, até que perdoar, beleza. Mas esquecer eu não consigo. Mas meu irmão, o que ele está dizendo aqui é que você não vai ter amnésia não. O que ele está querendo dizer aqui é que você nunca mais vai cobrar aquela dívida. Nunca mais você vai jogar na cara do teu irmão aquele pecado que ele cometeu com você. É isso, você precisa perdoar e esquecer. Você quer ser santo? Tire isso do seu coração, perdoe o seu irmão. Mas para ser santo também, meu irmão, finalmente, olha o que diz o versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o cerne. Sem amor, não adianta nada disso que eu falei até agora. Porque ele diz que o amor é o quê? O vínculo da perfeição. E vínculo é aquilo que une. O amor é o que une todas essas virtudes que eu falei até agora. Todas essas virtudes elencadas aqui, desde o versículo 12. É o que une para fazer sentido. Não foi à toa que Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a nossa marca, nós seremos reconhecidos por isso. Nós devemos amar uns aos outros. E agora chegou a hora de você sondar seu coração, perguntar verdadeiramente para o seu coração. Será que eu amo meu irmão verdadeiramente? Eu me doaria por ele? Será que eu amo de fato meu irmão? Para você ser santo, meu irmão, para você viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, você precisa
a amar verdadeiramente o seu irmão, assim como Deus te ama também. Então, é possível que você seja santo, porque você foi escolhido por Deus, porque você foi separado para ser propriedade exclusiva de Deus, porque você é amado por Deus, porque você foi perdoado por Deus, e você é santo na medida em que você se reveste de todas essas virtudes, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, na medida em que você suporta o seu irmão, na medida em que você perdoa e na medida em que você ama o seu irmão. Mas veja que nos versículos 15, 16 e 17, Paulo vai nos mostrar alguns recursos que Deus nos fornece para que nós sejamos santos, para que tenhamos uma vida de santidade. Veja aí o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é um desses recursos fornecidos por Deus para que tenhamos uma vida de santidade. E olha que interessante, ele diz, seja a paz de Cristo, o quê? O árbitro. E quando você ouve árbitro, qual é a primeira coisa que você pensa? Jogo de futebol, né? Pois é. Qual é o papel do árbitro no jogo de futebol? Quando ele te dá um cartão amarelo, o que ele está fazendo? Ele está te dando uma advertência, né? É um alarme, ele está dizendo assim, epa, espera aí, reveja as tuas atitudes. Está na hora de você mudar essa postura aí, porque se você não mudar essa postura, tu vai ser expulso. Uma advertência, um alarme, é para você se despertar, não é isso? E a paz de Cristo é isso, é esse árbitro, é esse alarme, essa advertência dentro do nosso coração. Sabe quando você frequenta um lugar que você sabe que não era para você estar ali? Que aquilo não é a vontade de Deus? E aí teu coração começa a ficar apertadinho, né? Angustiado, você começa a se sentir mal. Isso é a paz de Cristo, meu irmão, que é o árbitro dentro de ti que está dizendo assim, não é por aí, reveja a sua atitude, não faça isso, você está desagradando a Deus. Sabe quando você está numa roda que às vezes até roda de oração, né? E aí você vai e compartilha coisas com a suposta intenção de dizer que eu quero compartilhar aqui a vida do irmão, né? Porque, enfim, vamos orar por ele. Mas você está malhando teu irmão lá, né? E aí você está nessa roda, e aí começa teu coração a apertar, a angustiar, dizer assim, não era para eu fazer isso. Sabe o que é isso? Isso é a paz de Cristo, meu irmão. Que é o árbitro que está dentro de você te advertindo, dizendo para você que não é por aí para você andar. Eu lembro que quando eu era adolescente, na escola, eu queria estar nessas conversas, sabe? Com os meus amigos. Essas conversas cujo conteúdo os irmãos devem imaginar. Eu queria estar lá. E eu estava lá. Mas à medida que eu estava lá, ao mesmo tempo que eu estava lá, eu me sentia tão mal. Me sentia tão angustiado por estar participando daquilo ali. Mesmo que eu não falasse nada, mas eu estava ali e estava gostando, né? Rindo ali e tal, de tudo. Mas aquilo me fazia tão mal. E eu lembro de uma vez, em específico, já no final, no último ano do ensino médio, eu lembro dessa vez, com clareza, em específico, que eu estava nessa rodinha, conversando só porcaria. E aí me veio aquele aperto e me veio à minha mente vários textos bíblicos. O Senhor falando comigo, me lembrando da sua palavra. E um dos textos bíblicos que veio à minha mente naquele momento foi Salmo capítulo 1. Que bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Não vai pelo conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Aquilo foi como uma lâmina no meu coração, né? Naquela hora. E eu fiquei tão envergonhado, eu lembro como se fosse hoje, que eu fiquei tão envergonhado de Deus, por eu estar participando daquilo, e eu saber que isso não estava agradando a Deus. Eu lembro de ter ido para casa naquele dia, chorei, pedi perdão ao Senhor, porque a paz de Cristo habita no nosso coração, e é esse árbitro que nos adverte, para que façamos a vontade de Deus. Mas veja o que diz o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Um outro recurso que Deus fornece para que vivamos uma vida de santidade é a palavra de Cristo.
E para a palavra de Cristo habitar ricamente em você, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É ler, né, meu irmão? Tem que ler a Bíblia. Você não pode deixar a sua Bíblia empoeirada em cima da sua estante. Assim você não vai ser rico nunca da palavra de Deus. E é interessante que hoje a Bíblia é tão acessível, não é verdade? Tem Bíblia no smartphone, tem Bíblia para criança, para junior, para adolescente, para jovem, para adulto, para casal. Tem Bíblia de todo tipo. Mas aí o pastor chega no domingo e diz assim: meus irmãos, vamos abrir no livro de Naum. Aí você, Naum? Onde é que fica isso? Por quê, meu irmão? Porque você não tem intimidade com a palavra de Deus, você não sabe manejar a Bíblia. Você não gasta tempo meditando na palavra de Deus. Então, assim, nunca a palavra de Deus vai habitar ricamente em você. Lembra do que diz lá em João capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando a palavra de Deus habitar ricamente em você, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar orientado pela Bíblia, você vai falar orientado pela Bíblia, você vai viver orientado pela Bíblia, vai tomar decisões importantes, vai fechar negócios orientado pela Bíblia. Mas se você não ler a Bíblia, você vai fazer tudo isso, mas da sua própria cabeça. E não vai agradar ao Senhor com as suas atitudes. Mas veja o que ele diz no restante do versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Meu irmão, como que você vai conseguir instruir e aconselhar o teu irmão se você não lê a Bíblia? Como? Você só pode ensinar se você aprender. Se você deixa de aprender, você não vai conseguir ensinar. Eu te digo mais, você vai instruir, vai aconselhar sim, mas tudo errado. Ao invés de ser bênção para o teu irmão, você vai ser pedra de tropeço na vida dele. Você precisa gastar tempo meditando na palavra de Deus. E olha só o que diz o restante: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a palavra de Deus habitar ricamente em você, sabe o que vai acontecer? Ao invés de murmuração na tua boca, vai haver louvor, vai haver adoração. Ao invés de insatisfação com a vida, você vai agradecer a Deus por todas as bênçãos concedidas, bênçãos essas que você reconhece que são imerecidas. Mas isso, meu irmão, não é assim, ó, não é de uma hora para outra. Isso é fruto de um compromisso diário, de um compromisso sério de leitura da palavra de Deus. Você precisa se alimentar disso aqui. Um bem tão precioso e você não usa. Leia a Bíblia, meu irmão. Você quer ser santo? Leia a sua Bíblia. Mas veja o que diz o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, isso daqui é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Vou ler de novo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que você fala em nome do Senhor Jesus? O que você faz em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai? Será mesmo? Tem tanta coisa que a gente faz, que a gente fala, que não é em nome de Jesus. Não é verdade? Então, meu irmão, sempre antes de você falar alguma coisa, pense assim: eu vou falar isso em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai? Antes de fazer qualquer coisa, você pensa assim: eu vou fazer isso em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai? Antes de você ir a tal lugar, você pensa assim: eu estou indo para lá em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Se a gente fizesse isso, mas a gente não age assim, não é verdade? Isso é muito sério. Lembra do que diz em 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê?
para a glória de Deus. Esse é o propósito do nosso existir. A gente está aqui para isso, para dar glória a Deus. Não é para suprir as minhas necessidades, os meus desejos, não. É para glorificar a Deus, meu irmão. Você já tem que acordar pensando assim: como que eu posso glorificar ao Senhor? Esse deve ser teu pensamento. Fazer conforme diz lá no versículo 1. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Para onde você tem direcionado os teus pensamentos? O que move o mais profundo e íntimo do teu ser? Será que é de fato o eterno? Será que você de fato glorifica a Deus? Reflita a respeito disso. Então, meu irmão, não basta você almejar mais as coisas do céu do que as coisas da terra, não basta você sufocar dia após dia essa natureza carnal, essa natureza terrena. Você precisa se revestir de Cristo. Você precisa dizer sim à ação transformadora do Espírito Santo de Deus na tua vida, dia após dia. E você pode fazer isso porque você foi escolhido por Deus, separado para ser propriedade exclusiva dEle, você é amado por Ele, você foi perdoado por Ele, e você pode fazer isso na medida em que você se reveste destas virtudes elencadas aqui e usando esses recursos que o Senhor Deus nos dá, que é a sua palavra, que é a paz de Cristo, que é o árbitro, e que é o nome de Cristo. Mas para concluirmos, vamos abrir aí nossas Bíblias no livro de João, capítulo 17, e nós vamos ler dos versos 12 ao verso 19. João, capítulo 17, versos de 12 a 19. Diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Você pode ser santo na medida em que você compreende de maneira sensata a sua relação com o mundo em que você vive. E sabe o que é o mundo? O mundo é um sistema, é uma cosmovisão, é um conjunto de valores totalmente opostos aos princípios absolutos da palavra de Deus. Sabe quando você liga sua televisão e aí está lá passando um filme, está passando uma série, e o conteúdo, o teor daquilo vai totalmente de encontro, vai totalmente ao contrário, né, daquilo que você professa, da fé que você professa. E às vezes isso vem de uma forma tão sorrateira, não é verdade? Tão sutil, tentando te ludibriar. Isso é o mundo, meu irmão. E como é que você lida com isso? Como é que você vive em meio a essa realidade? Veja que no versículo 16 ele diz assim, ó: eles não são do mundo, como também eu não sou. Você não é deste mundo, meu irmão. E eu não estou dizendo que você é um ET, não, viu? O que eu estou querendo dizer é que os valores que governam a tua vida são outros valores, não são os valores deste mundo. Os princípios que regem teu casamento, tua família, os teus negócios, os teus gastos, os teus lucros, o teu lazer, as tuas emoções, as tuas reações, são outros princípios totalmente opostos aos deste mundo. E veja que no versículo 14 ele diz assim: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. O mundo nos odeia. A igreja de Cristo sempre será perseguida pelo mundo. Nós nunca teremos uma boa relação com o mundo. A nossa relação com o mundo sempre será conflituosa. Permanentemente viveremos em conflito. E se a igreja de Deus
não está sendo perseguida, não é porque o mundo está dando uma trégua, não. É porque a igreja está se acovardando. É porque você não está fazendo o que deve fazer. Porque o mundo nos odiou, o mundo nos odeia e sempre nos odiará. E veja o que ele diz aqui também no versículo 12. Guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Você não é deste mundo, porque os princípios que te governam são totalmente opostos aos deste mundo. O mundo nos odeia, você sempre viverá em conflito com o mundo, mas Deus te guarda. Deus nos guarda. Ele não permite que esses valores determinem meu coração, determinem a minha mente. Você vive em meio a esses valores, mas regido pelos valores, pelos princípios do céu. E veja o que ele diz no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Você é crente, né, meu irmão? Ok. Mas não é porque você é crente que você vai viver numa bolha. Para você ter uma vida de santidade, para você ser santo, você não pode viver preso dentro de quatro paredes. Eu vou lá para o monte, que aí eu vou me santificar. Não é assim que acontece. É lá fora que você vai viver sua vida cristã. Ajudando as pessoas, influenciando as pessoas, encorajando, sendo uma bênção para o seu irmão. Sendo sal, sendo luz neste mundo, irradiando a luz de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a termos uma vida de santidade conforme o seu querer, que digamos não ao pecado, que digamos sim à ação transformadora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e que Ele sempre nos use como belos instrumentos em suas mãos, para que a sua vontade seja feita e assim o Evangelho, a mensagem de salvação seja espalhada através de nós. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, meu Pai, porque um dia Tu nos resgataste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Ó Deus, Tu nos ama incondicionalmente. O Teu amor é tão grande que Tu entregaste o Teu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. E Tu demonstras esse amor em cada detalhe da nossa existência, sendo bondoso, sendo misericordioso, nos sustentando, nos dando infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom e porque nós temos a certeza da nossa salvação, porque temos a certeza que um dia estaremos contigo no lar de glória, cantando louvores ao Senhor, vivendo eternamente ao Teu lado. Oh Deus, quão glorioso será esse dia. Nós estamos vivendo aqui e até este dia chegar nós queremos viver em santidade, Te agradando, dizendo não ao pecado, dizendo sim à ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez por todas as bênçãos concedidas, porque nos trouxeste aqui esta noite em paz e segurança, porque desfrutamos de momentos aqui tão agradáveis na presença do Senhor e dos nossos irmãos. Continue abençoando a nossa igreja e nos usando para o Teu louvor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É assim, ele toca piano, bateria, violão, ainda prega, ainda, para a glória de Deus. Obrigado, Watson, que Deus te abençoe. Meus irmãos, mais uma vez, curve a cabeça, feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco diariamente, até que venhamos a estar para sempre com Jesus. Em nome de Jesus. Amém.